me deixou feliz e um pouco, às vezes, também meio cabreiro. Ele estava já há 3 anos com vários casais, entre aspas, que não criavam, e com o apoio do Rodrigo Barreto, que fez essa assessoria, juntamente com a Ampligen, é lógico, o Rodrigo veio aqui, fez toda a sexagem, exame nas suas aves, e infelizmente, porque tem criadores ainda que entregam as aves sem sexagens para outros criadores, dificultando, né? Porque o ringneck, todos vocês sabem, que não tem dimorfismo sexual, ele vai ter depois de 3 anos, 2 anos e meio. Então, quer dizer o quê? Todo criador que queira, vamos dizer assim, fazer um bom trabalho, tem que entregar, no mínimo, as aves sexadas. E, infelizmente, com esse trabalho aqui do Rodrigo Barreto e Ampligen, foi descoberto que quantos casais não eram casais? Quantos casais não eram? 7. 7 casais eram ou 2 machos ou 2 fêmeas. E a maioria, irmão. Irmão, que ainda é pior. Se eu tivesse continuado... E se fosse o casal, mas irmão com irmão. Está entendendo o que eu quero dizer? Claro que estou. E muito bem. Não, amor, é só assim, ó. Tenho a agradecer ele lá, como ele viu. Hoje, eu estou, assim, como é que se diz, agradecido, porque eu peguei duas feras para me ajudar. Vamos dizer, o Rodrigo e depois aqui o Igor. Se não fosse eles dois, eu acho que já tinha caído fora. E isso é honesto, acho que vocês ganharam o ano, viu? Isso aí. Pois é isso aí que eu tenho a dizer. E o Valério falou a mesma coisa em off para mim. É devido ao trabalho de alguns criadores que não fazem a coisa certa, principalmente para o seu Ricardo, que iniciou há uns 2 anos e meio, 3 anos atrás, que ele praticamente, se não fosse o apoio do Igor Mangolin, que está na tela agora, daqui a pouco o Rodrigo vai entrar também, ele ia desistir. Eu acho que tem muitos que às vezes estão nos assistindo que tem problema no plantel. Pessoal, quando você tem aves assim, que passa uma temporada sem criar nada, abra o olho, façam exames de saúde e exames de sexagens. Por quê? Não é normal, né, Igor? Exato. Saudações aí, criadores, satisfação, agradecer a Deus mais uma vez por estar aqui com todos vocês, nessa oportunidade aí. E assim, né, fiquem atentos, né, procure sempre prezar o caminho, né, às vezes que parece ser o mais fácil, não é o mais correto, né. Então, antes de começar a fazer uma criação, pesquise, estude, procure um acompanhamento de pessoas sérias que já estão no mercado, para não passar esse tipo de problema aqui, que a gente encontrou o seu Ricardo. Acho que assim, o maior, o que foi prejudicial foi dar o start em lugares que não era o foco principal, ter essa responsabilidade, né? O que eu converso bastante com o Rodrigo aqui hoje, né, nós como fizemos essa parte toda aí dessa organização, essa responsabilidade da gente estar aqui representando essas empresas sérias, né? Algumas decisões que a gente vai tomar, tanto com os clientes, a gente sempre conversa antes, nunca tomamos assim uma decisão unilateral, então a gente tem esse bom convívio, né? Respeitando o espaço de cada um hoje dentro da ornitologia e buscar. Eu acho que o principal legado que fica, né, da caravana igual você comentou, é a preparação dos criatórios, já começa por aí, sabe? Então isso traz uma organização boa para a gente que já está dentro e passa e transmite essa imagem boa e a responsabilidade da gente depois continuar o trabalho de vocês aqui, sabe? De não deixar essa onda cair, se perder no tempo, de manter sempre esse alto nível de atendimento, buscar fazer o diferente, porque hoje a gente já tem muito do igual no mercado, né? Então, a gente procura fazer esse trabalho diferenciado, sobre medida, buscar o entendimento, porque o criador tem a dificuldade, eu acho que é o desafio,
né? Eu que estou na parte à frente da distribuição da Nutribiótica aqui, eu procuro, primeiramente, entender aonde que o cliente quer chegar, onde que ele está, o que que ele tem e aonde que ele quer chegar, para a gente fazer esse planejamento juntos. Então, eu estou sempre aberto, disposto para fazer o melhor. Da mesma forma que eu quero para o meu plantel, tudo começou com o meu criatório, né? Um criatório que eu dei um start, busquei Nutribiótica para trazer para cá e a gente sempre teve uma afinidade muito boa e eu, por conta desse trabalho, comecei a aceitar o convite de fazer a representação aqui e manter essa responsabilidade de passar o melhor. Então, o que eu quero para as minhas aves do meu plantel, eu quero para todos que é onde eu tenho o alcance de ter essa oportunidade. E brevemente tem novidades. Até hoje, sim, o pessoal te encontra lá no @Ninho da Glória, é o mais fácil no Instagram, né? Exato. Mas logo, logo tem o Nutri Asas, né? Nutri Asas, a gente está trabalhando aí nessa frente para lançar o nosso e-commerce, tá? Tá buscando também clientes em todo o território e também logo mais aí chegar, por que não, na parte dos lojistas, tá? Então vamos fazer o trabalho completo aqui dentro do estado do Ceará, trazendo o que tem de melhor hoje no Brasil aqui para o nosso estado. Olha, esse é o Igor Mangolin, pessoal. Eu vou pedir, Igor, porque tá mais fácil de trocar essa cadeira, depois tu volta. Chega aqui, Rodrigo Barreto, para continuar esse mesmo assunto, porque eu achei muito interessante esse apoio que os criadores precisam. Tá chegando o Rodrigo Barreto, seja bem-vindo. O Rodrigo está ao vivo para todo o Brasil. Primeiramente, quero agradecer, né, a vocês a oportunidade, também ao seu Ricardo, por acreditar no nosso trabalho. Eu acredito que isso que a gente vem fazendo, trabalhando, é reflexo do sucesso de vocês, né? Há 5 a 6 anos atrás, eu não tinha nem ideia do quanto eu poderia contribuir na ornitologia no Brasil e também de onde eu iria chegar. Foi através de se espelhar em vocês, pessoas sérias, pessoas do bem, e que a gente vai conseguindo trazer isso para outras pessoas. Eu conheci o seu Ricardo através de uma indicação, que já uma pessoa que conhecia o meu trabalho, né, nos procurou, nos indicou, e em alguns pontos eu cheguei para ele, seu Ricardo, a gente precisa encontrar quais são essas falhas, por que o senhor não está tendo resultado? O senhor tem aves boas, aves bonitas e não está tendo resultado por muito tempo. Então, vamos começar a identificar. E o primeiro ponto nas roselas dele é que a rosela não tem um dimorfismo sexual, né? Às vezes a gente não consegue ali notar tanta diferença, principalmente para quem está iniciando, né? E, assim, algumas pessoas realmente não têm essa falta, não têm esse conhecimento, isso falta de experiência, e outras também, infelizmente, usa da falta de conhecimento de um criador iniciante para se aproveitar, vendendo algumas aves sem dar garantia nenhuma. Ele acreditou no nosso trabalho, fizemos 20 sexagens no plantel inteiro, de aves que a gente não tinha resultado, ou não conseguia ver a diferença do dimorfismo, e a gente identificou que 7 dos pares juntos eram no mesmo sexo. E até, inclusive, aves tipo, faltando pena, ou faltando dedo, ou até mesmo um pedaço do taço, né, da perninha da ave, coisa que, às vezes, um olhar mais técnico consegue observar, né? E, reflexo disso, eu tenho só a agradecer a ele pela oportunidade, pela parceria, e a gente tem aí agora o Criatório Del passando por uma nova reestruturação. Eu estou vendo aqui agora que ele aumentou a quantidade de casais, fez uma mudança no criatório dele, se tornando mais profissional, e ele tem um futuro muito promissor. Mas isso é muito bom, porque se ele não tivesse nos encontrado, ele teria desistido. E ele teria perdido todo o investimento que, às vezes, a pessoa dedica a vida a isso, e devido às frustrações do não ter o sucesso, ele acaba desistindo. Tá aí, pessoal. Eu quis tocar nesse assunto, porque a ornitologia, eu sei disso, vocês podem comentar, o nosso ramo é como outro qualquer. Tem os bons, tem os ruins, tem os médios, tem os ótimos, enfim. É um mundo profissional da ornitologia. Então, o que a gente pede, né, para todo criador que queira ter um futuro garantido, que faça as coisas mais simples possíveis, né? Que, por exemplo, pelo menos aí para os não só para os iniciantes,
é que o iniciante vai ter uma dificuldade maior, porque está começando, não sabe de tudo ainda. Mas ter a honestidade de, pelo menos, entregar as aves com sexagens, certo? Hoje, Celso, falando em valores, é quase que muito estranho um criador não entregar um ringneck, uma rosela, um próprio Red Ramped ou uma Catarina, que às vezes tem mutações mais baratas, mas a sexagem aí é na faixa de R$22, R$23, uma sexagem de uma ave. É muito pouco. Então não é desculpa, né? Não, é muito pouco pelo valor das aves, pelo respeito, na verdade, né? Antes dos valores é o respeito. Porque nós temos que lembrar, Bill, isso daí você falou muito bem, o Rodrigo posicionou muito bem, o Rodrigo, bem-vindo aí, não te deu bem-vindo aí, mas o Rodrigo falou muito bem, e eu acho que nós temos que lembrar o seguinte: a pessoa que está iniciando uma criação é uma pessoa, de uma certa forma, até muito vulnerável. Por quê? Porque às vezes é uma pessoa que está pegando um valor que arrebanhou ali dos seus investimentos, da sua reserva, e pôs num criatório para dar início a uma criação. E às vezes, uma situação como essa, às vezes, não consegue mais reerguer. Que não é o caso do seu Ricardo, que ele conseguiu, pela assessoria dos meninos aí, conseguiu se reestruturar. Mas tem gente que não consegue, que era o dinheiro que tinha disponível ali. Então, acho que é muito importante a gente dar o maior apoio, o maior número de informações possíveis, ter paciência. Às vezes a pessoa que está começando é uma pessoa carente de informação, pergunta muito, de conhecimento, pergunta muito. A gente entende que às vezes é um pouco cansativo, mas é necessário a gente ter um pouco de paciência, porque o criador que já é mais velho, mais tarimbado, mais estruturado, ele tem menos necessidade dessas informações, porque ele já está no meio, ele tem outros contatos. Então, acho que é muito importante. Então, quem está do outro lado ali, por favor, faça a coisa da melhor forma possível. Atender um criador novato, ou até mesmo um mais experiente, mas trate ele da melhor forma possível e mais respeitosamente possível, trazendo para ele o maior número possível de informação daquela ave que você está levando. Por exemplo, quem que é o pai, quem que é a mãe, a sexagem da ave, quais são as mutações que ele porta, se ele não porta, o que ele pode esperar daquela mutação, daquela ave, né? Se ele é possível portador, porque às vezes ele é um PP e ele de repente pode confirmar depois. Isso tudo é muito importante. Você não acha, Léo, que isso daí são coisas que são importantes hoje, você levar para o pessoa que está adquirindo uma ave? Seja bem-vindo, Rodrigo. Eu já tinha falado do seu nome aqui antes de começar a live. Aproveitando o gancho desse problema do seu Ricardo, eu acho que todos nós, eu acho que o Rodrigo, todos nós que quando começamos, a gente passou por isso, né? Eu passei por isso, embora tenha criado aves desde a infância, mas quando a gente passa por esse cenário de psitacídeos, de investir numa estrutura, de investir numa extrusada de qualidade, de investir num recinto de qualidade, e a gente cresce muito o plantel, a gente fatalmente vai passar por isso, né? E aí, o que eu queria dizer? Eu queria dizer para todos que estão nos ouvindo, que aqui no canal do Bill, a gente está aqui para orientar da melhor maneira possível, para se colocar no lugar dos nossos ouvintes, do problema que muitos, né, são muitas pessoas que estão assistindo a gente, têm passado por esse mesmo problema, que busquem, como que eu posso dizer? Que busquem, entre lá no canal do Bill, no canal da Ampligen. Às vezes você tem um amigo que ele comprou um casal de algum lugar, ele vai te passar um casal de 2 machos ou de 2 fêmeas, às vezes ele não está te enganando, entendeu? Então veja que a pessoa que está te vendendo a ave, que ele é um honesto, é teu amigo de infância, às vezes ele não está te enganando, ele já foi enganado, entendeu? Então ele está só te repassando o que ele foi enganado. Às vezes a pessoa não tem mal intenção. No caso do seu Ricardo, a gente já conversou, então talvez não foi bem a situação dele, mas às vezes pode acontecer. Entendeu? Então, busque de fato a comprovação por A mais B, busque a Ampligen. Eu já fiz, eu crio canários belga, eu já fiz sexagem de canário belga, né? O canário. Que é o certo também. Aquela história de assoprar o bumbum não acerta 50%. Cara, se você pegar. Bill, quanto é a sexagem? R$22, R$23? É nessa faixa. Se você pegar a promoção, pega até menos, às vezes. Você paga menos, né? Eu, como compro de muita quantidade, eu pago bem menos que isso. Então, entendeu? Então, se você pegar R$20 e você dividir por 8 meses, vamos botar aqui um Forplus, um canário belga,
Com 8 meses, essas aves já estão se preparando ali para o seu período reprodutivo. Se você pegar R$20, se você dividir por 8 meses, cara, não dá nada. Entendeu? É o teu tempo. E aí, o que é que acontece? Você que é criador iniciante, invista R$20 na sua ave e venda essa ave com selo de garantia. É o seu nome que está indo. Lá no criatório de nossas aves, não sai uma ave, se não for uma ave que tem dimorfismo sexual, se for uma ave tipo Rosela, não sai sem sexagem. Se eu não tiver o dinheiro para fazer a sexagem, eu não vendo a ave. Entendeu? Porque não sai, porque eu não vou, por exemplo, eu vendo uma ave para o seu Ricardo, e aí depois 2 machos. Com que cara eu vou me comportar? Entendeu? Então, R$20 é muito barato para você ter a certeza do que você tem no seu plantel. R$20 é muito barato para você entregar para uma pessoa que está recebendo uma ave sua. Essa pessoa vai ficar feliz. Olha, é um certificado, é uma nota fiscal de garantia quando você entrega uma ave para uma pessoa com uma árvore genealógica, quem é o pai, quem é a mãe, o que porta, o que pode portar, e o certificado de sexagem. Às vezes você compra um petzinho, um agapornis, a Brenda vai estar aqui daqui a pouco, e vai falar, às vezes a pessoa, eu quero pet, eu quero só um, mas tipo, vou escolher o nome, um nome masculino ou um nome feminino. Então, faz muita diferença no sentimental, você não vai ter essa ave por um mês, vai ser por uma vida inteira. Então, o meu conselho é esse. Busque se respaldar de pessoas idôneas que chegam e trabalham para você com comprovação. O Rodrigo, aqui em Fortaleza, entrega o certificado de sexagem na sua mão, vindo lá da Amplige, de um laboratório nacionalmente conhecido e renomado. O Igor vai... Que empresa que vende extrusada que o cara vai na tua casa olhar teu plantel? Rapaz, tá difícil. O Igor vai na casa de vocês. O Igor, só tem os aqui em Fortaleza, né? Nos outros estados a gente tem outros distribuidores. Entendeu? Tem outros representantes. Então, tipo assim, quer comprar uma extrusada? Liga pro Igor. Igor, vem aqui em casa. O Igor vai te dizer qual é que o Forpus come, qual que a Catarina come, qual que o Red Ramped come, o Ringnex. Se tu tiver cacatua... Ele monta o planejamento, ele te diz quantos quilos tu vai usar por semana, por mês, quantas aves tu tem, qual a farinhada do filhote, qual a farinhada do adulto. O Rodrigo vai te dar um certificado de sexagem. O Rodrigo também não faz só a sexagem, né? Faz os exames de sanidade das aves do plantel. Então, eu acho que, assim, para quem está começando, para quem quer se respaldar de qualidade no que compra, peça isso, comece certo, comece pedindo, comprando com responsabilidade. Aquelas aves que tem uma anilha assim, parece um bambolê, não compre, pessoal, não compre. Eu sempre digo isso. Como é que é essa história? Quando eu comecei a minha criação... Faz com a mão de novo, como é que é? A anilha, desse tamanho assim. Faz um bambolê. Quando eu comecei, eu comprava uma ave... Leva o microfone mais perto de tu. Eu comprava uma ave, aí o cara mandava o vídeo. É anilhada. Aí era uma rosela com anilha de fazão. Uma rosela com anilha de anilha 8. Se botasse no pescoço da ave, entrava. Anilha 8. Aí, um pouco mais de 8. A gente, por ser leigo, a gente acaba caindo nisso aí. Pessoal, vai lá no site da FOB, vai lá manda um WhatsApp lá pro Bill. O Bill te manda o catálogo das anilhas. Chama o Rodrigo Barreto no Instagram, chama o Léo do Criatório Nossas Aves. Até o Celso que faz a ração, sabe a bitola da anilha. Não compre, pessoal. Se não for a anilha correta, não compre. Se não vier com certificado de sexagem, não adquira. Se você não tiver certeza, é o melhor caminho para que você não possa cair nas pegadinhas. Como eu falei no começo. Às vezes é um amigo seu, um irmão seu está te vendendo, mas ele não está te enganando. Ele está te repassando a enganação que veio lá de trás. O que veio, tá, né? É o que sempre acontece. Lá atrás, eu confiei nos meus amigos, só que eles não foram desonestos comigo. Eles já tinham sido enganados lá atrás. Então, consequentemente, eu peguei de tabela o problema terceirizado. Acho que faltou alguma coisa, Celso? Rapaz, acho que não. Tirando a anilha bambolê. Tirando a anilha bambolê, A anilha de arara em Rosela. A anilha de arara em Rosela não conta. Eu vou só pedir para depois você volta, para você ir lá atrás e mandar o Vandão vir na tua cadeira aí. Show. Aí vamos fazer um rodízio. Daqui a pouco tu volta de novo. Agora, todo mundo participar. O Bill, o Léo foi muito feliz aqui no posicionamento dele, na colocação dele, porque às vezes realmente a pessoa não está com má intenção. Ele só herdou aquele problema e ocasionalmente está precisando
desfazer da ave por algum motivo e tal, e passa para outra pessoa e acaba passando o problema sem saber. Isso daí realmente é fato. Você precisa estar com certeza do que você está adquirindo, de preferência de criatórios que tenham controle, que façam todo um estudo dessas aves. Tá aí, pessoal. Quero fazer um agradecimento especial a todos os membros do canal do Bill. Se você ainda não é, entra lá. É bem fácil no início lá da tela principal. Seja membro, porque você recebe, olha só o detalhe, recebe sempre vídeos exclusivos e também pode entrar ao vivo aqui no canal do Bill. Hoje, como nós estamos girando pelo Brasil, estamos em Fortaleza, a gente não vai sortear um membro do canal. Na semana que vem, eu e o Celso, na próxima quinta-feira, vai entrar aqui sorteado um membro do canal do Bill.